Olá! Ao vivo e a cores. Cabelo de surfista, me respeita. Tô lindo. Tô puto, mas tô lindo. Que beleza, hein, Globoesporte.com. Que beleza, hein? Mais uma vez vieram aqui, pegaram minha live, a história dela, façam uma matéria, vários patrocíniozinhos, delícia no meio da matéria, não citam o meu nome, não citam a minha empresa, que eu fui clear, não me reduzem, né? Porque a ideia é essa, como amigo do cara, para tipo assim, para tirar a importância do trabalho. Maneiro pra caramba. Bem maneiro, bem maneiro. Na entrevista do Neymar, os caras pegaram o vídeo. O vídeo era o Ricardo Rosa, né, o preparador físico do Neymar da seleção brasileira, o J. Mâncio, que trabalha com o Ney, eu, Neymar, e na diagonal aqui assim, o preparador, o fisioterapeuta dele, o Rafa. Sabe o que fizeram? Cortaram a minha foto. Na foto só tem o Neymar e o Rafa. E agora, mais uma vez, maneiro, bem bacana. Até quando? Tipo assim, vou trabalhar de graça. Quer me contratar? Só me chamar, me liga, manda mensagem. Todo mundo me conhece aí. Todo mundo me conhece aí. Todo mundo sabe quem é o Edu do Fui Clear. Todo mundo. Não é marra não, mas todo mundo sabe quem eu sou. Pô, Pedrinho, pegaram a matéria do Jean-Pierre, a live inteira do Jean-Pierre, pegaram as partes que eles acharam interessantes, escorreram numa matéria cheia de patrocínio, subiram no Globoesporte.com, me citando como amigo dele. Não citaram o canal, não citaram meu nome, nada, nada. Eu dei print aí, tá aí a matéria no Instagram, tá aí. Pô, brincadeira, né? Brincadeira. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Vamos gerar conteúdo. É o que importa. Vê a postagem aí, Pedrinho, tá aí a postagem. Falar que não me conhece, me conhecem. Porque quando eu fui a Paris entrevistar o Neymar, deu um rebuliço danado aí dentro para correr, para tentar entrevistar ele depois. Como é que pode um cara de um blog pequenininho ter ido lá em Paris entrevistar o Neymar e a gente não conseguia? Tá aí. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe. Todo mundo que eu me refiro ao Globoesporte.com. Todo mundo sabe quem eu sou. Pô, cara, não é que ficar calmo, cara. É teu trabalho exposto por outra parada. Tipo assim, por outro repórter. Como se tivesse sido feito pelo grupo o grupo do Globoesporte.com. Nem me citam, cara. Nem me citam. Tipo, um amigo. Pô, é brincadeira. Brincadeira. Mas vamos lá, vamos relaxar, tomar um cafezinho, um copinho do Vasco. Fumar aquele cigarrinho na live, o pessoal fica puto. Mas se eu fumo, se eu tô em casa, eu vou fumar na live. Né? É isso. Não, processar não, cara. Deixa isso pra lá. Vamos trabalhar. Ah, eles mencionam uma galera. Eu sei que mencionam. O meu. Um dia eu vou subir aqui os prints da entrevista do Neymar na época. A quantidade. Nosso convidado craque de bola chegou. Bruno Formiga, perdoa a introdução mais acalorada, tô meio puto. Seja bem-vindo, amigo. De bola é esse, muito de bola. E aí, meu amigo? Qual é, meu chapa? Tudo certo? Tudo bem? Me perdoe. Beleza. Abrir a sua live com desabafo, não era ideia. Nada, pô, faz parte, é isso aí, meu irmão. O mundo é feito de tretas. E é isso que acontece. E a gente precisa explicar, às vezes, o que acontece nos bastidores, porque as pessoas não entendem, né? Os procedimentos, citar, dar crédito, as tretas que acontecem muitas vezes entre colegas de profissão. Então, assim, uma classe que tem tomando. A gente tá tomando muita porrada ultimamente, o descrédito que a imprensa vem vivendo. E se a gente não se ajudar, aí fodeu, né? Porra, cara. Não, eu fui pego de surpresa, foi um seguidor meu agora, eu nem tenho hábito de ficar procurando não, Bruno. Confesso que eu não tenho esse feeling, não tenho essa vontade. Aí o seguidor me mandou, eu fui ler, eu falei, pô, tem uma matéria aí? Pra não correr um fake news de repente, né? De porra, comprar um barulho errado e passar uma vergonha. Aí ele me mandou a matéria. Pô, a matéria é pior ainda. A matéria é enorme.
enorme que eu fiz com o Jean-Pierre ontem do Grêmio, que obviamente você sabe muito bem quem é. Pô, discorreu completamente o bate-papo entre ele e ele. Pô, me chamou de amigo do cara. Pô, maior prazer ser amigo dele. Maior prazer. Mas, pô, ali não era eu como amigo, né? Ali era como profissional, né? Mas aí é o ônus, existe o ônus e o bônus de você ser independente, né? De ser um produtor independente de conteúdo. Então, assim, daqui que existe uma consolidação, que as pessoas entendam, porque às vezes também o grupo, ou o site, ou o portal, paga o preço por o erro de um repórter, entendeu? De um profissional e tal, porque assim, não é o hábito, né? Assim, e aí eu estou falando por várias pessoas que eu conheço no GE, por várias que eu conheço na ESPN, no UOL e tal. Só que, de fato, assim, fica feio que você tem um procedimento que é básico, né? E quanto mais você ajuda teoricamente, o pequeno, mais você também está se ajudando, porque assim, as pessoas veem isso com bons olhos. Quando o grandão dá moral para alguém que é menor, isso cria empatia. E às vezes a galera esquece também. De fato, o cara pode ter apurado mal, achado que você era um parceiro dele, não sei qual é a nuance aí da parada, eu até cheguei a ver parte do que foi feito lá com o Jean-Pierre e tal, que é um moleque, além de ser um moleque bola, ele é um moleque assim, desenvolve, né? Porque tem muitos que são travados e tal, são ruins de papo. Às vezes o cara joga uma bola danada e é ruim de papo, por exemplo. O Bruno Henrique é ruim de conversa. Assim, não é uma entrevista maneira. É uma entrevista difícil, arrastada. Não fui. Mas é do cara, é dele. Sim, claro. Mas aí, às vezes, um cara como você, o Rica, por exemplo, e vários outros, o próprio Alê também, às vezes dá uma quebrada no cara. Por exemplo, o Neymar não é um cara bom de entrevista. Mas, assim, com vocês, talvez ele desenvolva, porque você tem a linguagem do cara já mais boleiro, mais próximo e tal, o que não é ruim. Pelo contrário. Não é demérito, é só uma ferramenta a mais, claro. Exato, não dá para ser chapa branca, assim, a gente não pode ser fã do cara, ou amigo do cara, ou parceiro do cara, e passar pano e ser chapa branca e não fazer crítica. Mas você ser próximo quebra várias barreiras, assim, e esses caras vivem numa bolha. Se você fura essa bolha, é ótimo para você. Pô, Bruno, você me deu um gancho assim incrível. E vou surfar nele. Fica fácil assim, né? Porque você vai perguntar também, a coisa vai embora. Se criou uma cultura. Primeiro de tudo, desculpa. Bruno Formiga, um dos caras que eu acompanho há mais tempo no futebol, tinha um programa esportivo de madrugada, que eu sempre esqueço o nome, que eu via todos, que ele falou que o Ronaldo... Polêmicas Vazias, talvez? Isso. Que eu lembro... Ele originalmente ele é do YouTube, né? E aí a gente passava na grade do Esporte Interativo para preencher a grade ali, de programa de 15 minutos, 20 minutos e tal, mas assim, ele tá vivo até hoje no YouTube, assim, é uma das coisas que eu tenho mais carinho de fazer no Esporte Interativo, e virou até um subproduto agora. É muito maneiro, é muito clubista. Isso. E era maneiro o jeito que você apresentava, aquele jogo de rosto, virando para tal câmera lateral, tudo isso era uma composição bem maneira. Eu gostava muito, eu via muito. Te confesso, não tenho visto mais, te confesso. Mas foi durante muito tempo uma recorrente para mim, entendeu? E eu nem... Pô, isso é o quê? Tem mais de 5 anos, Bruno? Tem? Não, o Polêmicas ele começou em 2016, mas está aí até hoje, né? Tem 4 anos já de programa. Eu estava com o ligamento do joelho operado quando o programa foi lançado. Eu lembro que eu estava no tratamento ainda, deve ter sido papo de junho de 2016, mais ou menos por aí, talvez um pouco antes. Mas eu lembro que eu fazia programa de muleta e tal, e com o joelho inchado, fazendo fisioterapia. É muito maneiro. Na Tequinho na área aí, Pedrinho já entrou, deu um alô. Pedrinho, um beijo grande. Beijo pro Telecteco aí. Baita atacante, viu? Seguindo o gancho da apresentação, acho que você é um dos caras que mais entende de bola na televisão brasileira. Falo isso com tranquilidade. Muito obrigado. E admiro o teu trabalho. Só que aconteceu, né? Você me deu um gancho agora, seguindo o gancho, que é o seguinte: por que hoje, Bruno, o Careca, no outro dia, falou na ESPN, não sei se você viu esse programa, o programa sobre o São Paulo de 82, que foram ele, Silas... Os menudos, né? Isso. Nesse programa, o Careca cita um tema que eu sempre debato aqui, com a galera que me segue e tal, sempre tenho oportunidade, que é por quê? Durante muitos anos, durante todos os anos, até, sei lá, década de 90, talvez, 2000, tinha uma relação amistosa. Você tomava chopp junto com o jogador, comia uma pizza, se conversava, e nem por isso deixava de se criticar. Isso no futebol.
Todos os outros esportes seguiram essa mesma linha. Todo mundo se conversa, se conhece, se respeita, toma um chopp se tiver que tomar, é parceiro, não. Por que no futebol, de uns 15 anos para cá, virou inimigo? Por que a imprensa tomou esse lado, ou o jogador tomou o lado, aí depende da ótica, mas eu acho que é muito, eu vejo muito por parte de uma emissora, que precisa citar, que tomou isso como, tipo assim, o afastamento é obrigatório para que se tenha credibilidade. Queria que você falasse sobre isso. Cara, eu acho assim que isso foi para outras esferas, né? Isso vale para política, vale para as artes. Assim, se você pegar os críticos de arte, ou os caras que são críticos de música, por exemplo, vários tomavam chopp, tocavam violão junto com, sei lá, com Chico Buarque, com Caetano, com não sei quem. Sim. E isso vai se distanciando. Quantos jornalistas hoje da área do entretenimento, eles são parceiros da Anitta, por exemplo? São pouquíssimos, assim. Você tinha lá atrás, sei lá, o Léo Dias, o Ricardinho, que jogou bola com a gente um tempo, ele é muito próximo da Ivete, mas é um caso raro que conseguiu furar essa bolha, porque os produtos, eles foram ficando tão independentes, na minha visão, assim, o jogador foi virando um produto, uma empresa, que vale dinheiro pra caralho, e qualquer coisa que ele fale fora da curva vai gerar um prejuízo, porque ele é como se fosse uma ação na bolsa, né? Ele é uma ação na bolsa que valoriza e desvaloriza dependendo do que ele fala, do que ele se porta, do que ele... Então, assim, quanto menos o cara falar, você tem, por exemplo, um momento que tinha Fox... Pegou agora, voltou, né? Então vamos lá. Voltou. Em determinado momento, você tinha Fox 1, Fox 2, Esporte Interativo 1, 2, 3 Sport TV, 3 ESPN, Band Esporte, o canal da Sky. Então, assim, eram 7, 8 canais esportivos, era um excesso de exposição dos caras o tempo inteiro. Sim. Ao mesmo tempo que as assessorias foram fortalecendo, você não tinha assessoria de imprensa nos clubes há 20 anos atrás, isso foi muito aos poucos. Você foi se organizando, eu peguei a época, por exemplo, aí eu nasci em Fortaleza, que Ceará e Fortaleza foram começar a ter plano de assessoria de imprensa. Isso é metade dos anos 2000, 2008, 2009. Assim, não é muito antigo. Antes disso era liberado, você tinha um outro cara para organizar, e os jogadores foram percebendo que quanto menos eles falam, melhor para eles. Foi vindo os protocolos, protocolo de emissora para só dar entrevista para os detentores de direito, então o pessoal de rádio ficava mais distante, o pessoal de rádio normalmente é que era mais próximo. Aí tem o protocolo padrão FIFA, o protocolo da UEFA. Então, assim, o produto foi ficando mais caro, o produto foi valendo mais dinheiro e, naturalmente, os donos do produto querem proteger esse produto. Quanto menos os caras falarem, menos chances de dar merda. Você vê, sei lá, Hollywood. A galera não é próxima, os atores não ficam falando toda hora. Eles falam nas coletivas oficiais dos filmes, aí você tem aquela parada de entrevista de 4 minutos, vai o Fantástico, entrevista de 4 minutos, entra a BBC, 4 minutos, outro Hugo Gloss, 4 minutos. Sim, o cara correr o menos risco possível. A minha impressão é de que você tem um movimento de profissionalização da parada que foi tornando esse ambiente, na nossa percepção, frio e distante. Porque os jogadores entenderam que as palavras têm valor, tanto que poucos se metem em política. Você vê um movimento que, para mim, é claro. Hoje, você tem um ambiente político aí que é muito efervescente para posições firmes, tanto para um lado quanto para o outro. O jogador que é a favor ou contra, ele podia se posicionar de uma maneira firme. Mas ele não faz, porque ele sabe que cada vez que eu boto alguma coisa lá... outra metade vai ficar contra ele. Sim, cada vez que eu boto lá uma postagem criticando o governo, fazendo alguma crítica à postura autoritária do governo, eu perco 700 seguidores, 800 seguidores. Fica ali, eu ganho 1.000, perco 800. Aí no dia seguinte eu ganho 600, perco 400. A conta é mais ou menos essa. Então, assim, a democracia corintiana lá com Sócrates, com não sei quem, hoje era muito difícil. Quem é que ia dar a cara? Muito difícil aparecer um Sócrates hoje para dar a cara e saber que aquilo pode desvalorizar o produto Sócrates, entendeu? Deixa eu te fazer uma vírgula. Eu concordo com você em 95% do que você falou sobre isso. Mas eu acho que o produto futebol, ainda no Brasil, que a gente ainda está, para mim, anos-luz da Europa, em tudo, se criou uma forma... Não é só a separação por profissionalismo, não, Bruno, na minha opinião. Para mim, se criou uma forma de rivalizar. Eu acho que, somado ao que você falou sobre 8 canais, 9 canais, eu acho que o valor de falar mal e bater, isso é um mal do brasileiro, acho do mundo inteiro,
vende mais do que falar bem. Isso aí é o mal de todos, não é o seu, meu, da televisão e tal. Eu acho que, minha opinião, eu já errei muito também falando dessa forma. Eu acho que se criou esse distanciamento muito pelo discurso para com os atletas. Por que eu falo isso? Porque eu não vejo isso em outros esportes. Dessa forma como está o futebol. Por exemplo, se TVA não tem o direito de transmissão de tal campeonato, ela desce a madeira no campeonato. Se TVA não consegue chegar em 10 tipos de jogadores mais famosos do Brasil, ela desce a madeira nos caras. Se TVA tem a chancela do campeonato X, o campeonato é muito foda. E eu acho que os atletas ficam reticentes muito por que você falou, que realmente falar muito, a chance de falar merda uma hora ou outra é normal. Sim, você total. sofre disso, eu sofro disso. A gente vive de falar. Então, uma hora ou outra a gente vai falar uma merda, vai ser incoerente, vai agir de forma leviana que seja. Mas eu acho que esse afastamento está muito claro, para mim, pelo menos, no futebol para com a imprensa. O vôlei eu não vejo isso. Tudo bem que são cifras diferentes. É mas que é o vôlei nicho também, né? É Que eu acho que é nicho. E eu vejo só assim, a minha impressão é de que, por exemplo, no vôlei ou no MMA, assim, até MMA eu já comentei, eu era muito próximo da galera. É um bom exemplo de parceria entre Vou chegar lá. Eu conhecia muito a galera da Tatame, já fiz matéria para Tatame, conheço um ou outro da Grace Mag e tal. Então, assim, o que acontece? Os caras dos esportes emergentes, ou dos esportes que têm menos mídia, digamos assim, porque o jornalismo esportivo, na verdade, ele é jornalismo futebolístico com espaço ou outro para outras modalidades. Então, assim, esses caras, eles enxergam a imprensa muitas vezes como um parceiro de divulgação, porque eles precisam, como oportunidade, eles precisam dali. O cara trata bem a Tatame, ele sabe que a Tatame, à época, no auge do MMA ali, ela era um bom canhão de comunicação para aquele nicho. O pessoal do combate, o combate era parceiro do UFC até hoje. Então, assim, era interessante para o Anderson Silva, para o Minotauro, para todos, para o Shogun, eles estarem juntos, porque assim, é uma promoção dupla, tanto do canal quanto do produto UFC. A mesma coisa vale para Tatame, para Gracie e tal. O futebol, ele já tem uma mídia natural. Já é como se fosse uma novela que você cobre todo dia. Porque já vem de décadas. É centenária a cobertura esportiva. Então, assim, o cara, se você olhar hoje pro Gabigol e bater um papo com ele, ele vai achar que ele não precisa da imprensa. Porque assim, ele tem um Instagram com não sei quantos bilhões de seguidores, mais o YouTube, mais o canhão de comunicação da própria Flá TV, e na prática, para atingir os dele, ele não precisa da imprensa. Como, sei lá, mal comparando, o Felipe Neto, para divulgar os produtos que ele lança, ele também não precisa da imprensa, de release, de assessoria, de porra nenhuma. Então chegou num nível também que os jogadores se sentem muito independentes. E é um movimento natural de rede social, de internet, mas você não, é bom ou que é ruim. Você não atribui nenhum percentual ao jeito de fazer jornalismo como está sendo feito? Eu ia chegar lá porque eu ia pegar um bom exemplo por exemplo, na Argentina. E olha que os caras são bem mais entusiastas do que a gente. Por exemplo, no Brasil, a gente não tem nada parecido com o Olé, que seja tão entusiasta da seleção e do futebol local como é aqui. Nós temos um jornalismo que é muito ácido. Veio a reboque, na minha opinião também, veio a reboque esse afastamento da seleção brasileira por conta da imprensa também, minha opinião. Pode ser, mas assim, nós somos naturalmente muito críticos. Talvez por ter sido o último país da América do Sul a ter a liberdade de imprensa, a voltar a sair da ditadura, enfim, tem uma série de coisas que a gente podia mergulhar nisso. Mas o que eu quero dizer é que não é privilégio nosso. O Messi foi brigado até um dia desses com a imprensa argentina. O Maradona, quando classificou a seleção para a Copa de 2010, tem aquela frase clássica dele, que ele vai dar entrevista e fala que sigam chupando para a imprensa argentina, porque ele dizia que tinha a campanha contra ele. E olha que é o Maradona, que é tratado como Deus na Argentina. Deus, ele é Deus. Tem igreja, tem a porra toda. Inclusive tem aqui, ó, no meu... é o meu grande ídolo no futebol e tal. Mas assim, nem esse cara esteve isento ou protegido de críticas. Então assim, este é um papel... Se você olhar na NBA, o LeBron já cansou de ter treta lá. Bruno, mesmo com treta, sempre teve treta.
mas sempre houve aproximação e respeito. Por exemplo, em 90 existia treta. Em 90, Muita. em 2000 tinha treta. Só que não se quebrou. Agora se vende isso como necessário. Você tem que ser... Eu vou dar nome. O Mauro, por exemplo, vende isso como... Mas por que você acha que ele vende? Porque ninguém mais respeita ele da classe. Mas será que é de hoje? Assim, aí é que eu acho que falta, às vezes, a gente um pouco de memória, não seletiva, mas uma memória de fato de, assim, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim com a CBF, ele sempre foi este perfil. Se hoje tem o Flamengo como um alvo ou qualquer outra coisa e tal, talvez tenha mudado só a pauta. Mas ele sempre foi assim. O Mauro ganhou o respeito de muita gente sendo assim. Então, assim, não é que ele é hoje. Ele sempre foi. Não é ele hoje. É o seguinte, ele vende hoje que se não for como ele, não tem crédito. É esse que é o tema. Tá, agora eu tinha entendido outra coisa, tá? E nunca foi assim. As pessoas tinham proximidade, óbvio que uma hora ou outra. Exemplo, somos próximos, eu e você. Próximos. Parceiro jogando bola uma vez ou outra e tal. A gente pode vir a ter treta. Eu posso vir a falar mal de você por algum tipo, pô, Formiga, dá um carrinho desnecessário aqui. Pô, tu agiu de forma errada com outro amigo nosso. Pô, não gostei do que você me falou ontem de manhã. Então, essa proximidade que sempre ocorreu, eu digo o seguinte, não é que a proximidade fosse harmônica eternamente, não. Mas ela sempre ocorreu, sempre flutuavam um no universo do outro. E hoje eu vejo que estancou, literalmente estancou. Eu acho que hoje é mais difícil ter a proximidade, você vai ter um ou outro. E eu entendo também que é difícil gerir essa proximidade. Porque imagina, e aí eu comecei a trabalhar em 2006, já são 14 anos. Eu peguei rádio em Fortaleza e tal, assim, então sempre teve aquela história, no Rio eu não sei como chama, em São Paulo pode ser Jabá, não sei qual é o nome, mas em Fortaleza era Boi, que eram vários jogadores que pagavam ali para um radialista preferir e tal, falar bem, falar isso sempre teve. E o torcedor sentia que existia uma boa vontade em excesso com alguns nomes e ficava puto, porque ele queria uma certa isenção. Então esse período também que a gente projeta de que todo mundo era parceiro e próximo, ele também causava coisas ruins, porque é difícil quando você é muito próximo, isso é humano, você conseguir se distanciar e fazer uma crítica justa. Por exemplo, assim, para pegar um exemplo nosso, o Neymar. Você foi lá, teve com ele, porra, entrevistou, teve próximo do cara e tal, porra, entrevista de parceiro, beleza. Vamos supor que uma semana depois você tivesse a chance de, sei lá, comentar um jogo do Neymar pela Liga dos Campeões. Não é fácil para você, e não seria fácil para ninguém, se desgrudar dessa proximidade que você criou com o cara para fazer uma análise que você considere justa de uma partida dele que talvez não tenha sido boa. Por isso que se cobra do jornalismo um distanciamento, que é para que a gente não polua o olhar, porque é difícil mesmo. Sim. É difícil. Dando um exemplo bem escroto. O meu padrinho de Crisma, ele é juiz do trabalho. Hoje, na verdade, ele é desembargador em Fortaleza. Ele não pode julgar uma causa minha de trabalho. Se eu tivesse uma treta, por exemplo, com o esporte interativo, ele não poderia julgar, porque ele é muito próximo a mim e o olhar dele está poluído. Então, assim, é por isso que se pede essa ruptura. Que beleza, ela pode ser num nível ruim, e eu entendo o que você está falando, eu acho que hoje, de fato, é hostil o ambiente. Muito jornalista se vê como inimigo, e Bruno, o jogador como inimigo, e ele é visto... Desculpa te interromper. Não. Você tem toda razão. É um exercício da profissão. Sim, mas isso é um exercício da minha profissão, da sua, e de quem nos julga, que são nossos leitores. Agora, esse tema pode desencadear para toda e qualquer outra relação. Sem dúvida. Entendeu? O que acontece no futebol, o que acontece muito no futebol, também eu acho que alguns jogadores que têm hoje a voz e hoje trabalham na televisão, que eu acho certíssimo trabalhar, problema nenhum, pelo amor de Deus, ainda existe o choque de realidade de valores. Existe o choque de realidade da vida de um cara hoje do futebol, que é um dos grandes, estou falando dos atletas renomados, que ganham fortunas. Isso é um tema, e eu acho que isso fomenta. O que eu repito, por exemplo, qualquer outro esporte que envolva muito dinheiro, vamos botar NBA, Fórmula 1, cara, não existe esse distanciamento que se tornou para o futebol. E eu vou te ser sincero, você deu o exemplo do Gabigol.
a gente vai dar um exemplo aqui no Brasil, sei lá, de 10 atletas, 15. O resto precisa da imprensa. Claro, mas eu acho que eles não... também. E Mas eu não... também. Total, tanto que assim, e aí tem um ponto, né? Eles foram ganhando cada vez mais com o direito de imagem, e esse direito de imagem é muitas vezes por estar no jornal, por estar na TV, por estar no rádio, por estar no site, por estar não sei aonde e tal, mas ele não consegue enxergar, muitas vezes, que é uma coisa que se retroalimenta. Se eles ganham muito, é porque eles têm muita exposição. Claro, se eles têm muita exposição, é porque eles ganham muito. Então, assim, o ovo ou a galinha, é difícil saber de onde vem. É uma bola de neve. Só que, assim, é difícil, cara. Os caras hoje, muitos esnobam, assim, vão num programa, não tô afim, não quero ir, falta a entrevista, anda, porque, assim, na cabeça dos caras eles não precisam. Agora, treta... Uma parte disso aí, você é um cara, vou falar com tranquilidade disso. Você sabe falar que o cara jogou mal. Você sabe falar. Sim. Depois, me cobrem aqui. Você sabe falar. Agora é diferente você falar assim, Bruno, exemplo. Você deu o exemplo do Neymar comigo, e é muito feliz o exemplo. O Neymar hoje não jogou bem. A proposta que ele teve não encaixou, errou muito passe, ficou encaixotado no lugar. Isso é uma forma. O problema é que tá se falando assim, ó. O Neymar não joga porra nenhuma, não te falei? Não joga nada. É um cacai do caralho. Ele afina, ele não joga em tal posição. Aí, sentiu a pressão no jogo. Agora, nos coloquemos do lado do atleta. Não, sem dúvida. Ouvindo você, por exemplo, ele vai se irritar com você, não tem nem espaço. Não é difícil. Não vai se irritar comigo. Se eu falar assim, Neymar jogou mal hoje, não gostei. Errou tal ação. Não tem nem espaço para o cara ficar puto comigo, com você. O problema é o jeito que se fala, Bruno. Mas tem uma outra questão também que você levantou. Eu estava lembrando aqui, e aí assim, eu tenho muita vontade de escrever um livro. Enquanto um fala, lembrando. Eu tenho muita vontade de escrever sobre saudosismo e tal. Eu tenho o plano de fazer esse livro, já tem muita pesquisa feita. Então, assim, volta e meia eu estou sempre pesquisando jornais antigos, muita revista Placar antiga. Então, assim, esse clima hostil, se você olhar a primeira edição da Placar, por exemplo, ela fala da crise na seleção de 70, antes da Copa de 70, que não agrada, que não sei o quê, que, enfim, tinha problema. Você pula alguns anos depois, aí você vai já para a era aí de Renato Gaúcho, Romário, eles cansaram de dar atravessada em repórter, o Renato principalmente, porque se sentia perseguido, o Romário a mesma coisa, o Túlio teve isso, o Rivaldo, que é um cara assim que, porra, em seleção ele praticamente não jogou mal, ele só passou, o Rivaldo só passou a falar, depois parou. Isso, e assim, ele não enxerga que ele teve culpa também nesse personagem pouco cativante, porque ele falava baixo, falava mal, e assim, o cara é um produto. E ele não era unanimidade. Eu estava revendo esses dias uma série que o Sport TV passou da Copa de 98. Nunca foi unanimidade. Nunca foi. Eu tenho uma opinião formada sobre ele. Rivaldo em Copa do Mundo, nota 10. Um dos maiores do Brasil já teve. Total, ele, fora de Copa do Mundo, ele era vaiado por onde passava no Brasil. Total, ele antes. Isso, antes da Copa de 98. Não, pois é, então fica a memória seletiva como se tudo fosse mil maravilhas antigamente e hoje uma merda. E não é verdade. O Rivaldo cansou de reclamar, cansou de ficar puto. O Edmundo teve N tretas com a imprensa. Sim. Então, assim, eu acho que é da mesma forma como os caras que elegeram, ou que são fãs do presidente hoje, acham que onde estava a imprensa nos últimos 30 anos... Política não. Vou dar só o exemplo de que, assim, do mesmo jeito que se dá porrada hoje, se deu há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, basta pegar as capas da Veja aí na época do Collor, por exemplo. Era porrada direto. Então, assim, o meu olhar é que muda, porque eu pego um filtro e falo, não, só entra aqui o que me interessa. Então, tipo, hoje, porra, é uma merda, os caras só esculhambam, os caras só não sei o quê. Eu entendo que tem muita coisa ruim. Quando eu ia falar da parada que eu tinha lembrado aqui, é que, assim, eu falo lá de uma maneira toda polida. Falo, porra, o Neymar não fez um jogo em números, né? Aí vou lá e faço, ele perdeu 30 bolas, ele errou metade dos passes, porra, ele não conseguiu encaixar nenhuma jogada 1 contra 1, porra, ele tentou 10 dribles, errou 8. O cara em casa, e eu tô falando porque eu já vi várias mensagens assim, porra, quer falar linguagem de nerd, nunca chutou uma bola, o cara, tipo assim, ele que tá em casa puto, achando que, falando exatamente assim, o Neymar não jogou nada, não jogou porra nenhuma, o jogo dele hoje foi horroroso. Ele quer que eu, enquanto profissional, fale exatamente do jeito dele. Então, muitas vezes, o que aconteceu foi dessa linguagem mais agressiva. E os programas... Eu discordo de ti um pouquinho. Porque eu acho que também é uma bola de neve. Sabe por quê?
Concordo. Por exemplo, com todo o respeito do mundo, vou usar você como exemplo, vou usar a mim não, porque você é 10 vezes maior do que eu. Não, realidade, tá na televisão há anos, tá na televisão. Não tem nenhum demérito eu ser menor que você maior que eu, nenhum problema. Porra, alguém em sã consciência, vamos trabalhar em percentual, vai preferir que o Neto transmita um jogo ou você em sã consciência? A gente não pode transformar o produto futebol em agregados. Não pode ser futebol barra vida pessoal, não pode ser futebol barra caráter, não pode ser futebol barra mulherengo. Porra, o negócio... Concordo. Entendeu? Eu concordo 100%, só que isso é a nossa visão utópica do que deveria ser. Na prática... Não é utópico não, Bruno. Tem uma galera pedindo socorro por isso. Tem. Por exemplo, cara, é o Pedrinho. É o Pedrinho. O Pedrinho da Sport TV, por exemplo. Pedrinho, sim, mas... Eu conheço o Pedrinho tem um mês só, por aqui no WhatsApp. Ele é aclamado hoje como o melhor comentarista do Brasil. Disparado. Mas na nossa bolha, sabe por quê? Porque sabe falar. E com respeito. Mas a minha impressão, Edu, assim, é que isso é no nosso filtro. Porque o que acontece? Você perguntou, tu acha que o cara vai preferir o Neto ou o Formiga? Os números dizem o Neto. Porque se o cara tá na TV aberta, não adianta. Eu acho que eu comento melhor do que ele. Eu acho que eu faço uma leitura de jogo melhor que a dele. Não necessariamente eu não precisei ter jogado profissional para isso. Mas ok, o Pedrinho jogou e sabe fazer a leitura. Acho que ele hoje é uma exceção. Mas as pessoas querem identificação. Entre eu, o Pedrinho e o Neto, a maioria vai entender o que o Neto fala, porque sente exatamente o que ele sente. A minha maneira ali de estar na cabine, mais fria, mais intelectual, se você quer entender assim. Não, é porque muitas vezes o berro vem acompanhado do não saber. É ok, só que é comunicação. O escândalo, o show business individual, que o show business tem sido os atletas, na minha opinião. Então, o show business individual descaracteriza por completo o nosso trabalho. É óbvio que ele tem audiência e enorme, está em TV aberta com um apresentador, mas é um desserviço para nós. Concordo. Só que aí o público precisa entender que ele também tem uma parcela de culpa. Porque o cara não dá 10 pontos de audiência, 15 pontos de audiência, se não tiver quem assista. Assim, o tal do... O outro agora que tá fazendo um sucesso fodido aí, nesses programas policiais, se não tiver gente que... Meu irmão, ele não vai ter audiência. Agora o de cabelinho grisalho, Siqueira? Isso. Então, assim, ele fala umas barbaridades, mas ele fala o que, assim, não adianta eu chegar lá, quer dizer, deveria adiantar, tá? Num país educado, com as pessoas É uma briga por audiência qualificada. Resumo total da obra seria isso, qualificar quem assiste também. Só que o termo audiência qualificada, assim, a gente já está excluindo uma galera que, por N motivos, não tem qualificação e não tem culpa de não ter. Qualificada que eu digo o seguinte, mesmo que eu não entenda de futebol, não posso... aí é discernimento humano, aí é discernimento de caráter, por exemplo. O que o Neto faz com alguns jogadores, com alguns, não é um não, se fosse só um, vá lá pelo caralho. Com vários, é humilhar o cara. O cara tem filho, cara. Eu concordo, mas aí, Edu, assim, o torcedor da arquibancada, ele tem exatamente esse sentimento. O torcedor da arquibancada que tá parado para ver o programa dele, ele tá puto com o jogador e ele quer ouvir alguém, ele tá engasgado com aquilo ali e ele quer ouvir que alguém fale o que ele tá com vontade de falar. Quando ele vê o cara falando, ele, puta merda, exatamente isso que eu tava pensando. Tá errado? Eu acho que tá errado, porque o nosso papel enquanto formador de opinião, já que a gente tem a ferramenta de ver mais jogos, de viver só para isso, a gente tem um filtro para tentar esse sentimento de uma maneira educada e minimamente correta do ponto de vista técnico da análise, né? Eu não preciso estar ali gritando, esculhambando, adjetivando o cara para passar meu recado. Só que você, por exemplo, nós aqui, imagino que eu já vi gente falando aqui nos comentários, e aí eu não estou julgando se é bom ou se é ruim, estou só perguntando. Entre o bate-bola e o Fox Sports Rádio, eu acho que a gente tem mais o perfil de curtir o bate-bola. Só que o Fox Sports Rádio esculacha a audiência de todo mundo, inclusive passando o Sport TV. Aí você se pergunta, por quê? Porque os caras têm discussões e falam coisas que o torcedor que está ali quer ouvir. E assim, eu sei que a gente não precisa misturar outros assuntos aqui, mas basta ver o que está acontecendo em eleição. O cara está ganhando eleição falando o que o cara em casa pensa, entendeu? Mesmo que seja uma barbaridade. Porra, eu acho que fulano não tem direito a
tal coisa. Eu não gosto de fulano porque não gosto e foda-se. O cara que tá em casa que sente isso, fala, opa, tem um cara aí falando a minha língua. Então, assim, tem mais gente que aí são esses Eu consigo caras. te entender perfeitamente. Não, não, Entendeu? não. Então, assim, a gente é vítima também. É isso. É A que eu gente tá acho o seguinte, fudido e todo mundo tem eu acho o culpa. seguinte, a gente teve um vídeo da NBA que um amigo me mandou, eu já não sei onde está essa porra desse vídeo. Que acho que tá o Shaquille O'Neal e o Barkley entre os comentaristas lá. Me fugiu qual foi a porra do jogo. Sim. Aí, NBA, quem assiste, sabe que as narrações são extremamente técnicas, né? Muito número, muita estatística e tal. Aí o Shaquille O'Neal foi comentar, não sei de quem, ele falou assim, pô, fulano tá sem vontade hoje. Aí os 4 olhando pra ele e falou assim, como é que você mediu isso? Pegou o gancho? Tipo, Isso, perfeito. Perfeito. tipo, eu acho que o Neto vai ter o seu espaço. Acho que o Fox Sport Rádio do Benja, que eu gosto, por sinal, algumas coisas do contexto ali me desagrada, como também me desagrada da Sport TV, seja o que for. O que eu me refiro é o seguinte, Bruno. Tá me ouvindo? Não, só avisei pro meu filho aqui que eu acho que o cara chegou com as frutas que a gente encomendou. Aí eu acho que o cara tá lá embaixo. É. Como tomada de decisão, por mais que a gente, todos nós queremos audiência. Fato. Hipocrisia seria se não quiséssemos. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Todo mundo Claro. se expõe aqui que é audiência. Eu só reluto muito na busca dela. Perceba? Exemplo, como diretor de televisão, por exemplo, o Neto não tem vaga em algumas televisões. Não tem. Mesmo a gente sabendo que ele dá 10 pontos de audiência. Claro, mas o cara então, vai pagar a sua linha editorial, o preço por isso, né? Assim, porque eu acho muito pesado, cara. E voltando ao tema inicial, que a pergunta se estendeu, está maneira aberta, é que eu acho que todos têm um percentual de culpa, claro. Desde a população que enxerga e compra o processo, até nós que levamos a informação, até o diretor que está lá, né? Tudo isso. Para a gente até mudar de pergunta e dar uma descontraída. Eu só fechar minha parte, depois tu fecha a tua. Eu só acho que esse tema do afastamento do jogador, da imprensa e tal, na minha opinião, Bruno, ele é muito mais pautado, ele tem muito mais alicerce na forma que nós, comunicadores, independentemente do tamanho, nos referimos a eles. E eu vou fechar a minha tese, depois tu manda a tua. Por exemplo, um rapaz do Sport TV que me fugiu o nome, cobrou um jogador de doar. E aí? Vai doar quando? Eu fiz um vídeo assim, você mandou esse mesmo recado pro arquiteto famoso, pro engenheiro famoso, pro diretor de televisão famoso, pro fulano famoso, que tem muita grana, ou tu só mandou pro jogador porque tu quer like? Então, fechando a miscelânea, que foi muito bacana a resenha, eu acho que essa parte, a maior culpa desse afastamento, não é do assessor de imprensa do jogador, que são muito chatos, insuportáveis. Acho mais que são jogadores. Mas eu acho que é o jeito que a gente passou a criticar a carreira, o trabalho dos caras. Eu acho que tem vários elementos aí. Eu tava lembrando de um livro agora. O Remédio é do Miguel Wisnik. Ele é foda, é tipo uma leitura social da parada. O livro é do caralho. E tem um momento que ele fala o seguinte, que os intelectuais do futebol, assim, aí ele cita o jornalista e tal, eles meio que têm horror a jogador de futebol, porque eles entendem que, tipo, como uma classe menor, que ganha bem pra caralho e que tem uma fama fodida. É isso. E o jogador de futebol enxerga o intelectual como um cara que, porra, esse cara me olha de cima, mesmo eu fazendo ou tendo mais talento que ele, tendo tudo que ele queria ter. É meio que assim, ele olha que o futebol existe uma disputa de quem produz e quem consome, e no final das contas fica essa briga. O cara produz, eu preciso do jogador. Só que eu olho pro cara como um cara menor. O jogador precisa de mim, mas ele me olha como arrogante e distante. E aí no final das contas fica essa ruptura. Eu acho que é isso. Uma balança. Só que eu acho que o problema ele é antigo. Entendeu? Assim, por exemplo, GV tá na live aqui agora. Eu cansei de ter pau com ele no... Isso, mas isso eu não vou fazer, cara. Pelo menos nesse horário não dá. Aí, assim, eu cansei de ter briga, mas o GV pode lembrar aí, em crises do Flamengo lá, na metade dos anos 2000, até antes disso, o tanto de porrada que ele ouvia da imprensa, ele, que eu digo, enquanto atleta, porque tinham outros alvos.
e outros Sim. jogadores também. Sim. Então, assim, eu só discordo quando achando que isso é um fenômeno novo. Eu acho que hoje ele é mais evidente, que você tem mais Mais acesso aos potencializado, caras. vamos fechar assim? Mais potencializado? Pode ser, mas eu acho que essa tensão sempre existiu. Sempre. Mas ela Inclusive, nunca rompeu o relacionamento. Esse é o tema. Esse é o X. Ela nunca mas, rompeu o relacionamento entre classes. Uma coisa é mas o assim, ó, relacionamento eu e você. Ah, eu não falo com formiga, eu entendi. falo com formiga. Hoje o rompimento é entre classes. O moleque que chegou agora, que está milionário cedo, por exemplo, o Renier, por exemplo, da vida, Sim, ele não tem birra com ninguém. Estou dando um não exemplo. tem. Só que já Esse está se dá bem com rompido. todo mundo. Já está rompido. Estou dando um exemplo. Já está rompido. Mas se ele chegar com essa postura lá na Espanha, vai ser pior ainda, porque lá a parada ainda mais é assim, é a parada de Madrid, a parada de Barcelona é ainda pior. E lá o próprio Cristiano cansou de reclamar do tratamento do Real, da imprensa. Então, assim, essa disputa de imprensa versus o resto, ela sempre existiu. Assim, o que está acontecendo hoje é que a galera, até de outras editorias, está entendendo que essa tensão do esporte ela se espalhou por outras editorias aí. Vai para a economia, vai para a cultura, vai para o caralho, vai para todo canto. Porque virou tudo um fla-flu, né? Mas o que essa galera sofre hoje aí, eu já sofri em estádio várias vezes, tomar latada, o cara querer me bater, o cara, porque assim, as pessoas não sabem lidar muito com esse contraditório mesmo. E o nosso papel o nosso papel no final das contas é apontar o dedo e falar, seu filho é feio. Mesmo que o pai saiba que o filho é feio, ele vai ficar puto. O cara é horroroso. O Mas pai tem do gente que Ribéry. falar que o filho é feio. A minha mãe ouviu isso a vida inteira. Não, tem maneiras, é isso. É isso. Tudo é questão de linguagem. É isso, tudo é questão de linguagem. Só que aí tem a parada, o que o público quer de linguagem? Isso é que é foda. Eu não posso, se eu chegar ali aqui na live aqui e falar fulano, ele é, porra, desprovido de beleza. O cara vai me mandar tomar no cu. Falar, porra, não fode, meu irmão, ele é feio pra caralho. É isso que ele quer ouvir. Isso é que é foda, entendeu? Então, assim, esse Mas meio eu acho que cabe a nós, minha opinião, cabe a nós que temos um veículo de comunicação. Aí, Getúlio Vargas tá perturbando. Já vou dar tá, atenção, já porra. espera. Tá sem porra nenhuma pra fazer. Vai organizar tuas palestras, porra. Cheio de palestra pra dar aí. Eu acho que cabe a nós, comunicadores, que somos um nicho, a gente ter como exemplo não fazer o que o Neto faz. Sim. Porque a pessoa vai habituar a ver você falar, a ver o Pedrinho falar, a ver Y falar, e vai falar, porra, o cara chamou o outro de ruim de uma maneira educada, respeitosa. É trabalho do cara. Claro. E, pô, cara, isso envolve uma cadeia muito pesada, porque vem mãe, vem filho, vem colégio, uma merda. Não, total, perfeito. Eu acho isso, eu acho perfeito. E acho que essa empatia, ontem eu estava refletindo sobre, já para deixar mais leve, eu assisto muito BBB, né? Agora na quarentena, então eu tô vendo pra caralho. Eu também assisti esse. Eu assistia todos, estava fora e assisti esse agora no final. E assim, eu sempre, porra, não gostava daquela Ivy de jeito nenhum. Aqui em casa todo mundo tinha horror a ela e tal. Aí eu gostava dela. Eu entendia ela como maluquinha, ao invés de filha da puta. Isso, aí só que eu só fui ver esse lado de uma semana pra cá, mais ou menos. E ontem eu fiquei. Nisso eu sou bom. Aí eu fiquei, porra, cara, imagina essa mulher sair. Tá vendo aí, não? Caiu o celular aí. Caiu só o celular. Voltou. Já tá vendo agora? Oi? Não te vejo não, mas tá congelada. Pera aí. Agora? Voltou não? Voltou. Pra mim ainda não. Aí não? Aqui eu tô aparecendo. Não, peraí que eu vou sair. Tô ouvindo sua voz perfeitamente. Mas minha imagem não tá aparecendo? A imagem travou. Então eu vou sair e voltar. Tá bom. Só um minuto. Vou voltar e vou pedir de novo. Valeu. O papo tá bom, rapaziada. Manda essa gaivotinha pras pessoas. Vai no direct das pessoas direto. Manda aí. Gato Nerd, Getúlio? A live tá boa, não saio não. Daqui a pouco a fera tá aí. Getúlio, dá uma nota você no gol, Getúlio. Pra rapaziada que não viu você agarrar. Cadê você, formiga? Sumiu? Cadê o homem? 3,5? Não. Não, 3,5 não. Tu era bom goleiro, não faz isso não. Tu era bom goleiro.
Você é melhor como ser humano, como amigo, mas era bom goleiro. Fala, Nateco. Cadê ele, rapaz? Vai ter uma live com o Getúlio hoje, no final do dia. Fudeu, ele vai sair preso, porque ele só fala merda. É maluco de pedra. Que horas, Getúlio, que a gente entra no ar? 10 horas? 9h30, 10 horas? Tinha que ser meia-noite, né? O que vai ter de merda? Pera aí, Formiga voltou. Voltou? Olha, vou lhe dar direito de resposta que o Getúlio usou da sua ausência para Ah, difamar a sua pessoa. eu tava lendo aqui, cara, falando que eu moro em Aracati. Primeiro que eu nunca nem em Aracati fui na vida, que é, por sinal, um belo lugar, que tem um carnaval pica lá, mas eu sou nascido em Fortaleza. Olha que mais que merda que ele falou aí, que aí eu perdi tudo. Falou que a tua internet é gato. É, pior que nem é, cara, que eu tava no gesticulando aqui, pum, taquei a mão no fio, derrubou a porra toda, e aí pra voltar foi foda. Mas enfim, o que eu tava falando que eu nem lembro mais agora. Do... Fechamos que existe um conflito geral. Talvez eu dê um pouco mais de peso para a grande imprensa, talvez você dê menos, mas que todos tenham um percentual, obviamente. É, não, acho que talvez seja isso. Eu só temo, cara, porque é o seguinte, a gente tá vivendo um momento tão de descrédito que eu acho que quando a gente, nessa balança, bota mais peso para cá do que para lá, você começa a achar que os caras só fazem merda, ou que é um serviço desnecessário, ou que, porra, eu Não, consigo... não, jamais, jamais. Não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que é a sensação que no conjunto da obra pode ficar, entendeu? Porque assim, é tanta porrada em cima da atividade, toda semana, toda semana, toda semana. E assim, a gente precisa confiar no jornalismo profissional, que é o que a gente tenta fazer aqui. Vai ter erro, vai ter acerto, mas é num caminho que é buscando o ajuste diferente de uma porrada de coisa que tem acontecido aí. E, porra, não dá nem para chamar de jornalismo, entendeu? Você tem assessoria de comunicação travestida de site, de blog, do caralho. E aí não tem como, pô. Isso vale para uma porrada de coisa. Porque, assim, essa explosão que tá tendo de canais de YouTube ou de Instagrams de clube voltado para uma torcida, não faz sucesso à toa. Porque é o que o torcedor quer, cara. Ele não quer o cara apontando o dedo. Eu lembrei do que eu tava falando, da história do filho, né? Você não quer o cara apontando o dedo para o seu filho. O cara não me quer apontando o dedo para o time dele. E talvez se o torcedor apontar, e aí é de torcedor para torcedor, o cara aceite. Mas por isso da Ive, e tu me deu isso, pronto, lembrei dessa questão de ter empatia. Eu fiz um vídeo ontem, antes da live com o Jean-Pierre, o que eu penso de vida se reflete no esporte. Porque eu falo no meu canal aqui de futebol, mas falo muito de vida do futebol. Sim. O que virou Trending Topics do Twitter sobre o negócio do Gustavo Lima. Eu acho que vivemos hoje uma sociedade doente por um motivo muito claro. Exemplo, o Gustavo quebrou a regra do CONAR? Quebrou. Quem sabe a regra do CONAR, sabe que ele quebrou. Porém, o benefício foi tão maior do que o malefício que deveria ser tratado de outra forma. Por quê? Porque ele não é perfeito, você não é, eu também não sou. E a gente vive hoje a caça do erro. Exemplo, você é um cara bem quisto por todo mundo. Mas em 2008, tu falou uma parada que hoje não cabe mais. Mas em 2008 cabia, tu não estava errado lá não. A gente está em processo evolutivo. Sacou? Não, entendi. Você tirar de contexto. Acho que o lance da Ive é muito isso. Para mim, desde o início, ela estava notório para mim que ela era atabalhoada. Sim. É por aí. Para usar a palavra atabalhoada, talvez com falta de informação, talvez com uma dificuldade do discernimento do certo e errado, mas para mim, eu conseguia notar no olho, no jeito que falava, no trejeito, que ela era atabalhoada, que ela não era uma pessoa bonita. Sim. E, por exemplo, nome, tem gente lá na casa que não erra em nada, uma atitude, que eu troco de nome no cartório que não vale porra nenhuma, por exemplo. Tem.
Entendeu? É isso. Eu acho que é por aí, assim, eu passei a ter empatia, assim, de falar, meu irmão, a gente rotula pra caralho, do mesmo jeito que eu sou rotulado a beça às vezes, o cara nem me conhece, porra, não sabe nada da minha vida e cria um monte de adjetivo e o caralho, porque eu tenho uma opinião divergente da dele, ou porque eu fiz uma crítica a um cara que ele gosta, enfim. E aí você já, pá, rotula, porque assim, no meu histórico, assim, eu não tenho nenhuma frase que me comprometa do ponto de vista moral. O que eu tenho são opiniões que o cara pode não discordar, mas todas um embasamento de alguma coisa. Você pode até discordar do embasamento, mas eu vou achar por achar. Eu vou achar baseado nisso, 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 nisso e nisso. E aí você pode concordar ou não, é uma outra questão. Mas eu vou dar embasamento. E essa parada da Ivy foi mais ou menos isso. Assim, eu tive muitas restrições a ela no programa e na reta final eu tava revendo já e falando, caralho, até que ela é maneira. E tipo assim, todo mundo de perto tem alguma coisa que preste, né? Nem todo mundo é filha da puta, também nem todo mundo é legal pra caralho. Claro, claro. E só um dedo em relação à história do Gustavo Lima, eu entendo o seu ponto e acho que, em parte, assim, tem 80% de razão. Só que, enquanto órgão, quando você é um conselho desse, não, ou uma. Ele tem que catar, não tem jeito. Ele não tem o que fazer, entendeu? Porque ele não pode. O meu ódio foi isso ir à frente e o filho da puta que foi denunciar. O meu maior ódio é do desgraçado que denunciou. Entendi, mas às vezes. Tem que catar, não tem jeito. Às vezes é uma empresa concorrente, assim, não dá para saber, entendeu? Tanto que a Marília Mendonça, por exemplo, resolveu ficar distante de bebida alcoólica nas lives e tal, porque você tem umas regras ali que se a gente deixa em prol de um bem maior, que é de fato as doações, e eu acho foda, e os caras estão fazendo coisa que muita empresa e gente comum não está fazendo, os caras estão fazendo. Uhum. Se a gente deixar alargar a parada, daqui a pouco a gente vai ter sempre um asterisco. Não, o cara fez isso aqui, mas, porra, olha o bem que ele fez. Aí eu acho perigoso só, mas eu entendo, acho que, assim, não sei qual foi a origem da denúncia, mas enquanto... Eu prefiro correr esse risco, sabia? Eu acho que lá na frente isso pode cobrar um preço caro. Mas, enfim, aí é um papo para uma tese aqui, mas é um bom tema, porque o Rafinha Bastos falou sobre isso, acho que ontem, ele fez um vídeo, ontem ou hoje, também falando, pô, vocês são chatos pra caralho, porque aí é o mesmo argumento, é exatamente esse. O benefício... Ele é muito maior do que o malefício. Mas aí dentro dessa questão, você vai olhar algumas situações que você pode falar, esse cara aqui, pô, o cara rouba, mas faz. Tipo assim, ele deu um benefício, mas não pensa mais, entendeu? Não, eu tô te dando só... Sim. Eu tô esticando a baladeira só para tentar entender onde é que pode chegar isso, né? Se a gente começar a colocar asteriscos e tal. Mas eu acho que a gente tá vivendo, de fato, uma caça às bruxas e assim... Muitas vezes o cancelamento no Twitter, né? Isso vale pra gente, meu irmão. Tem gente que eu conheço que sempre foi super batalhador em relação a algumas pautas e algumas causas. E aí, por uma frase ou por um negócio, os caras querem desvalorizar tudo que aquele cara já fez até hoje. Esse é um filho da puta, porque, meu irmão, esse cara já fez muito mais do que você a vida inteira. Esse é o que aconteceu. Esse é o tema entendeu? Aí eu 100% com você. O que aconteceu com o Drauzio Varela recente, puta que pariu. O cara tem livro publicado, uma porrada de trabalho feito, coisa que, assim, ONGs nunca conseguiram fazer, nem Ministério de Cidadania, nem porra nenhuma. Ele fez sozinho. E por conta de, uma matéria que a apuração escorregou e ele, por um gesto de empatia, o cara virou o demônio. E quiseram desacreditar um profissional que é pica e respeitado em todos os lugares por conta de, teoricamente, um erro que as pessoas apontaram, que de fato foi o erro de não perguntar qual o seu crime, que é uma coisa que ele nunca fez. Quem já leu Carcereiros ou Carandiru, quem já leu os livros... Só uma vírgula. O tema, acho que de repente tu pulou, tu não vai lembrar. O tema não foi esse, não. É que ele sabia qual era o crime. Ele disse que não sabia, né? Não, mas ele sabia porque logo depois, cara, não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Mas eu não penalizo ele, não transformo ele em diabo por causa disso, não. Acho que ele errou feio ali. O problema foi que ele foi defender e mentiu. Porque na entrevista anterior e na pauta, estava claro que todos sabiam qual era o crime. Quer dizer, foi feito um levantamento total. Então o negócio ganhou um peso maior, foi que ele foi defender pautado na mentira que ele não sabia. Essa parte eu perdi. Mas independente disso, nas conversas com... Me emocionei na hora, sou ser humano. Sim. É óbvio que tem que pagar por coisa. Abracei o cara, mas, o cara não A explicação dele lá é que a câmera já tinha encerrado a entrevista
já era um pós, e a edição pôs, porque era um momento emotivo e tal, mas enfim, acho que isso vai fazer pouca diferença no cerne da discussão, porque assim, um gesto de empatia incomodou, no fundo mesmo, assim, sem hipocrisia, porque foi com um trans. Porque se tivesse sido com... Eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas foram catar o histórico do cara por causa disso. Porque se fosse um PM preso, ou um outro cara qualquer, eu duvido que tivessem ido atrás de cavucar qual era o crime que o cara tinha cometido. Eu acho que isso ia ser irrelevante na pauta. Eu acho. Mas assim, é uma sensação minha. É uma sensação minha. Por exemplo, olha a revolta que todos vivemos com essas liberações da cadeia da Suzane von Richthofen, a mulher dos irmãos Cravinho, que são 2 homens, que eu me refiro, que não são gays. Eu acho que aquele tema ali, eu consigo entender que ele se emocionou com... É que nem piada, que nem humor, que nem stand-up. Por que stand-up não dá para fazer em live? Porque você precisa da troca. Você precisa do sorriso, da vaia, do grito, para você trocar. É ter o oxigênio da piada. Claro, então, o feeling, né? Não está fazendo live. Eu consigo entender perfeitamente que ele ali se emocionou. Eu também poderia ter me emocionado. E, porra, caralho, que merda. Tá? Dá um abraço. Pode ser. Eu vi assim, Eu acho que piorou, agravou, porque ele mentiu. Coitado, ele mentiu para se defender. Talvez eu mentisse também, vale ressaltar, para me defender, para que eu não virasse uma bola de neve. Aí ele descobriu que sabia qual era o crime de cada um, tá ligado? Mas bem, aí virou essa bola de neve total. Resumo geral, não pode reduzir o cara por conta desse ato, claro. Eu concordo. Essa parte de saber ou não saber, eu só fiquei com a versão da emissora e dele, enfim. Eu conheço alguns que trabalham no Fantástico. Uns sustentam, outros não, mas enfim. O fato é que eu acho que não dá para cancelar alguém por conta de uma opinião ou um gesto e você pegar a história do cara, e aí vale porque a gente estava falando lá atrás de um jogador, por causa de um jogo ruim, você jogar a carreira do cara no lixo, entendeu? Ou você deturpar o que ele é enquanto jogador pelo que ele é como personagem. Porque, por exemplo, eu fiz esses dias um vídeo, saiu ontem até, ou foi hoje. Na seleção, por exemplo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká ou Neymar, não é nem o Rivaldo. Quem jogou mais na seleção? O natural é a pessoa dizer que foi o Ronaldinho Gaúcho, porque assim, o cara é campeão do mundo e tem alguns momentos pica. Mas na média, o cara que mais jogou bola na seleção dos 3 é o Neymar, só que ele é o mais rejeitado, porque ele não ganhou Copa, porque as pessoas acham que ele é um moleque mimado e tal, mas bola por bola, o Neymar, quem tá aqui na live, se você perguntar, me dá aí 10 jogos picas do Neymar pela seleção, o cara vai lembrar fácil. Ele vai lembrar da final da Copa das Confederações com a Espanha, jogo contra o Uruguai, jogo contra o Chile, jogo contra a Argentina. Aí você vai pegar a estreia dele com os Estados Unidos. Você vai pegar muito fácil. A estreia da Copa contra a Croácia. Você vai pegar uma porrada de jogo dele, mole. Jogo contra o Japão na Copa das Confederações. Vários. Amistoso nem se fala. Se eu desafiar aí e me der 5 jogos do Ronaldinho Gaúcho, pica pela seleção, não vai lembrar. Aí o cara vai lembrar a final da Copa das Confederações 2005, ele não era o melhor em campo o Adriano e o Kaká. A carreira do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira contra a Inglaterra, que inclusive ele é expulso. Isso, e quase bota a Copa no mato, que é uma Copa que ele vai bem, mas assim, não passa de ok. É uma atuação ok. Os 3 têm 10 jogos em Copa. Kaká, Ronaldinho e Neymar. Se for ver os números, é esculacho, individuais. E assim, a Copa de 14 do Neymar e outra. A pressão que ele tomou nas costas de jogar Copa das Confederações e Copa do Mundo no Brasil, com a seleção sendo esculhambada, troca de treinador, caralho, nenhum dos dois tiveram. Então, Bruno, fala. Segura. Vou desligar a live, tá faltando 1 minuto para acabar 1 hora, voltamos. Aguenta aí. Beijo. Aguenta aí. Volto já.